Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de Fevereiro do ano da graça de 2022. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o dia D de ontem já está disponível, já está online. Tem lá 3 assuntos interessantes que foram tratados pelo Miguel Morgado e também pelo Rui Ramos. Hoje vamos ter o Think Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar pelas 18 horas, esteja atento. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que quando você for ao site fazer compras, tem lá um desconto de 10% à sua espera se utilizar o cupom CAMILO no cupom promocional. Já agora, deixe-me só perguntar-lhe se teve a oportunidade de ver a entrevista que fiz ontem à Dina Raimundo, que é administradora da Twinklu, e foi um teste que eu fiz aqui na Cor do Dinheiro. Porquê? Como expliquei ontem, eu tenho muitos mails, mensagens de espectadores que voltam e meio me falam de taxas de juros. Se devem endividar ou não, qual é a melhor taxa, onde é que devem ir e por aí adiante. Ora bem, eu não tenho capacidade, porque não tenho organização para isso, nem estrutura para isso, para estar a aconselhar as pessoas no mais ínfimo detalhe. E como eu já lhe expliquei várias vezes, o problema não é o crédito, não é? Porque faz sentido, em algumas situações da vida, das empresas ou pessoal, recorrermos ao crédito. A questão não é essa. A questão é sempre como é que nós e em que circunstâncias é que nós nos endividamos. Isso é muito importante. E, portanto, o fundamental aqui é, quando se recorre ao crédito, quando se tem necessidade de recorrer ao crédito, é ser uma atitude responsável. E, portanto, o que eu estou a tentar encontrar é uma instituição que nos ajude e que ajude os espectadores da Cor do Dinheiro para situações destas. E por isso é que eu fiz aquele teste e por isso é que deixei lá ficar a indicação de que quem precisar de recorrer aos serviços daquela empresa, que depois me diga qual é que foi a sensação, ou melhor, a resposta que teve, até para eu perceber com quem depois é que nós fazemos parcerias no futuro, se for caso disso. Uma coisa é certa, a preocupação fundamental aqui é ajudar quem está desse lado. E neste caso, atenção a isto, esta expressão, crédito responsável. Bom, vamos então à agenda de hoje, que é muito longa, e que eu poderia sumarizar em duas partes. Primeiro, aliás, em três partes. A bandalheira do PAN, não é? Eu já lá vou. A situação no PSD e a forma como o PS inteligentemente está a encostar o PSD à parede. E também a primeira parte, que é a mais importante de todas. Você lembra-se da conversa sobre a folga orçamental em Portugal? Se ela já não existia, agora há razões, ainda há menos razões para dizer que ela existe. E eu vou começar o programa, vou começar o programa pela parte do período de ordem do dia, antes de irmos ao resto. E vou começar com o quê? A pressão dos sindicatos da função pública já começou. Então, os sindicatos todos da função pública já se juntaram para começar a fazer exigências. Quais são essas exigências? Olha, melhores salários, como sabe, o Governo, no orçamento de 2022 chumbado, tinha previsto um aumento de 0,9% para a função pública este ano. Os sindicatos querem mais. E querem que esse aumento seja indexado à inflação. É um risco de que eu vou falar a seguir. Segundo, querem que o Governo mexa nas carreiras. Bom, nas carreiras já se mexeu nos últimos tempos. Como sabe, o problema das carreiras é uma das coisas mais graves que nós temos em Portugal. E em terceiro, querem a revisão do sistema de avaliação. Eu acho que eles deviam ter escrito a introdução do sistema de avaliação. Porque se há coisa que a administração pública não tem em Portugal, é qualquer arremedo de avaliação, não é? Aliás, o simples facto de dizer nós temos um aumento salarial de 0,9% geral para a administração pública quer dizer que não há avaliação, não é? Porque os aumentos salariais devem estar reservados para aumentos de produtividade. Ora, os aumentos de produtividade têm de ser medidos. E que eu saiba, você nunca tem isto para toda a gente. Portanto, estarem aqui a fazer exigências destas, isso é para rir. Não tem outra forma mais simpática de dizer isto. Bom, segundo ponto, que é gravíssimo. Não sei se já foi ver, comparar os dados sobre a lista de espera para cirurgias antes de ter eclodido a pandemia e a mesma lista de espera de cirurgias para depois da pandemia. O aumento é gritante. E se bem que os profissionais de saúde, nomeadamente os hospitais e os cirurgiões, têm feito um esforço
muito grande nos últimos meses para playing catch-up, não é? Conseguir recuperar, a verdade é que não está a ser conseguido. O que mostra as deficiências estruturais do SNS, que ninguém em Portugal está disposto a ver. Como sabe, o eleitor votou na continuidade. Isto é o problema de termos uma população muito envelhecida, não é? A malta sabe que está mal, mas diz assim, bolas pá, é melhor ficar com aquilo do que tentar mudar. É isto as mensagens que o eleitorado está a passar. Agora, eu só quero é ver a cara de muita gente, se precisar de ir ao hospital nos próximos tempos ou recorrer aos serviços do SNS e olhar e der de caras com estas coisas. A sorte do Governo e do PS é que isto, o precisar de cuidados de saúde a este nível, não é extensível a toda a população, porque senão tenho certeza que os resultados não teriam sido estes. E sobre o SNS, eu já vou voltar a seguir, por causa da questão dos médicos de família. Ainda vamos ter menos este ano do que tínhamos no ano passado. Isso já é uma certeza. Bom, antes de irmos ao assunto principal, deixe-me só referir José Silvano, secretário-geral do PSD, que ontem, muito ufano, veio-se gabar do facto de ter sido ilibado no processo judicial por causa da falsidade informática nas votações, presenças inexistentes na Assembleia da República. José Silvano insinuou intenção política neste processo, porque ele acaba por dizer assim, pois, isto não saiu antes do dia 30, intencionalmente. Bom, como você sabe, eu não acredito em coincidências. E como você sabe, também tenho muitas dúvidas sobre algumas decisões do foro judicial em Portugal. Portanto, não me custa admitir que em muitos casos há sempre influência política, até manipulação, na forma como certos casos são tratados. Mas há uma coisa muito importante aqui, é que o José Silvano não se devia arvorar em herói da festa, porque a justificação que vem dar, que é, eu não dei a password para alguém ir lá pôr que eu estive presente na Assembleia, naquela sessão, mas pelo contrário só dei a password para poderem ter acesso aos documentos, é uma coisa de uma fragilidade muito grande. O Tribunal pode aceitar isso. Agora, moralmente, nós olhamos para a situação e ficamos com as maiores dúvidas. Portanto, não é bom fazer estas figuras. O que eu acho que o José Silvano devia ter dito ontem era, meus senhores, aprendi com a lição. Isto foi um erro ter feito esta brincadeira e, portanto, não se volta a repetir. Talvez se começasse por aí, conseguisse obter alguma simpatia por parte de quem está deste lado. Acho eu. Já agora, só lembrar isto. É desta fibra que políticos Portugal não precisa. E já agora, a malta do PSD que não fique raivosa comigo por estar a dizer isto, porque este reparo ao José Silvano, eu poderia fazê-lo a uma infinidade de políticos da classe política portuguesa de todos os quadrantes. Ninguém se safa nisto. E coisas parecidas. E isso é que é grave. Bom, vamos então ao assunto principal de hoje. Então é assim, eu vou-lhe mostrar um gráfico. E você, se não estiver sentado, sente-se, ok? Este gráfico, não é isto. Eu já vou dizer porque é que meti aquilo, desculpe lá. O gráfico é este, que aqui está. Está a ver, aquilo é a evolução das taxas de juros portuguesas dos últimos, aliás, não é dos últimos, a 10 anos. O prazo é a 10 anos, prazo longo prazo, e elas, está ali 2019, no início da curva, vêm cair e por ali fora, depois há ali um momento, algures em 2016, que começa a subir, aliás, 2020 começa a subir, depois baixa, e nós temos neste momento, já, como você percebe, ali, tem ali uma seta vermelha que eu pus, isto é a evolução dos juros ontem. Os juros portugueses ontem encostaram no 1,003%. Você dirá, não é nada, nós já tivemos juros elevadíssimos. Pois é. Então ainda em 2019 tínhamos juros de 3,5%. Pois é. A questão não é essa. A questão é, quando você compara os mesmos juros a 10 anos de Portugal, de ontem com um ano atrás, eles estavam em 0,2%. Percebe? Bom, ontem mesmo, os juros de
Espanha encostaram 1,8%, Itália passaram os 2%, Grécia estão nos 2%, não, Itália 1,8%, Grécia encostou nos 2,4%. Portanto, Portugal 1,003%, até somos o melhor da malta da Europa do Sul, dos PIGs. A questão não é esta. A questão é que, de repente, os juros começaram a subir mais depressa do que se pensava. Aliás, e aqui é que eu queria chegar. O Observador foi ontem entrevistar a Cristina. Aliás, este gráfico está na entrevista que o Observador fez à Cristina Casalinho. A Cristina Casalinho, como sabe, é a presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público. É a instituição pública que gera dívida pública. Como sabe também, eu gosto muito da Cristina Casalinho. É de uma competência extrema, é de um bom senso absolutamente notável e fez um trabalho magnífico à frente do IGCP. Mas até fez um trabalho demasiado bom. Porquê? Porque quando o Governo devia ter começado a reduzir drasticamente a dívida pública, não é? Para nós estarmos numa situação mais confortável, a propósito disso, sexta-feira vamos fazer aqui o vídeo sobre dívida pública e sobre o PIB, para você perceber qual é o nosso desafio. E vem mesmo a calhar esta semana. Ao género das clementinas. Não vai ser com clementinas, mas vai ser ao género das clementinas. Você vai ficar mesmo a perceber qual é o problema. E então, qual é o ponto aqui? Ela conseguiu atirar uma série de dívida para daqui a 10 e 15 anos. Ou seja, baixou os picos de reembolso de dívida que nós tínhamos nos últimos anos. Portanto, a Cristina fez um excelente trabalho. Mas o Observador foi fazer uma entrevista e ela lançou alguns avisos. Olha, quer assusta um bocadinho, estas são palavras dela, ver o que está a suceder. É assim, assusta um bocadinho, sobretudo porque o que está a começar a ser descontado no mercado é essa incerteza sobre a capacidade de absorção por parte do mercado da ausência do BCE. Porque o BCE está prestes a sair do mercado, como você sabe. Sendo que o BCE não vai sair, mas não vai abandonar o mercado, como disse, mas vai começar a comprar menos dívida do que comprava até agora. Primeiro aviso. Segundo aviso, quando ela diz, bom, isto está a acontecer porque agora quando chegarmos a março, o programa de compras do BCE, que já existia, vai começar a ser feito com montantes mais pequenos. Palavras da Cristina Casalinho. E diz assim, no final do ano, em princípio, este ano 2022, também este programa de compra de dívida por parte do BCE pode desaparecer. Agora veja o aviso, ok? O que todos nós desconhecemos é qual será o comportamento do mercado no momento em que o principal comprador de dívida, não digo desaparece, mas reduz muito substancialmente a sua presença. Esse é o grande fator de incerteza. Cristina Casalinho, ipsis verbis. Eu não inventei nada. São declarações dela. E quando o jornalista lhe pergunta, aliás, a entrevista é excelente, tem que se dar os parabéns ao jornalista que fez a entrevista, é excelente, estava muito bem documentado, colocou as questões certas, e a mensagem que passa da Cristina Casalinho é, nós, no IGCP, que até somos muito cuidadosos, fomos apanhados de surpresa nas últimas semanas. E fomos apanhados de surpresa porque não estávamos à espera que as taxas subissem tanto e tão rapidamente. Estavam à espera que subissem do resto do ano de 2022. Está a perceber qual é o desafio que nós temos pela frente? É que é assim, aquele pico já aconteceu. Isto não há milagres, percebe? E eu vou voltar a mostrar o gráfico. Ok? Desculpe lá. Então aqui, é isto. Está a ver aqui, este pico de baixa já aconteceu. A partir daqui é a subir. Percebe? Quer dizer que Portugal vai começar a pagar mais caro pela dívida de que precisa, porque tem déficits. O primeiro desafio fica marcado para amanhã. Amanhã há um novo leilão de obrigações do Tesouro a 10 anos. E, portanto, o que você vai ver amanhã é o Tesouro Português, ou seja, a República Portuguesa, ou seja, o contribuinte português, que vai pagar já juros muito próximos daquilo que é o yield, que é a taxa de rendimento das obrigações neste momento. Que você vê no mercado secundário, quer dizer, obrigações já emitidas que estão a ser transacionadas. Portanto, com muita probabilidade amanhã, a taxa de juros das obrigações portuguesas vai ficar no 1%.
A pergunta que você tem que fazer é, bom, o que é que isto significa para nós? Significa uma coisa muito simples. É que se alguém pensava que tinha folgas e podia andar a fazer floreados nos próximos tempos, desengane-se. Mais, o que isto significa é que agora é que vão começar os momentos difíceis. E mais, o Governo tem sorte, porque apesar de tudo, como a Cristina Casalinho foi renovando dívida antiga por dívida nova, a taxa de juros baixou. Quer dizer que, embora isto esteja a subir agora, a inércia até começarmos a ficar mesmo à rasquinha, desculpe uma expressão de caserna, ainda vai demorar algum tempo. Agora, o sinal está lá. E como você sabe, o inverno prepara-se no verão. Aliás, até que se começa a preparar na primavera. Onde é que eu quero chegar? O próximo orçamento vai ser uma indicação claríssima de várias coisas. Primeiro, se o Governo tem vontade de reformar o país ou não. Aliás, o próprio Governo vai refletir isso, mas o orçamento vai refletir outra coisa. Qual é a dimensão da ambição que o Governo tem para começar a pôr as contas em dia, que não estão em dia ainda, agora, antes que a gente fique com as calças na mão, percebe? Porque só não estamos neste momento numa bancarrota porque o BCE andou a comprar dívida no mercado nos últimos 5 anos, de forma pesada. Já vem desde 2015, mas de forma pesada. E como você sabe, não é função de um Banco Central comprar a dívida pública dos Estados. Isto é uma situação supostamente excepcional. Porque é que isto tudo está a acontecer? Adivinhou? A inflação está a subir. E como a própria Cristina Casalinho reconhece na entrevista, ninguém estava à espera, ou melhor, no BCE não estavam à espera que a inflação, lembra-se que era transitória, agora é mais transitória do que nós pensávamos. Cortesia da Barbie, está a perceber? Bom, está tudo a ser apanhado com as calças na mão. E agora a pergunta é esta. Já viu a nossa companhia? Estamos próximos de Espanha, Itália e Grécia. Epá, bolas! Eu de Espanha gosto muito da comida, não é? Gosto muito da movida. Mas quer dizer, não gosto muito mais coisas. Também não gosto da companhia dos gregos nesta marmelada. Também não gosto da companhia de Itália nesta marmelada, está a perceber? Portanto, era bom que nós portugueses percebêssemos que os tempos que vêm agora não são tempos fáceis e, repara, vamos ver qual é agora a coragem do Governo de tomar medidas certas para poder enfrentar esta brincadeira. Esta conversa que vamos acompanhar e vamos atualizar nos próximos tempos, só um pormenor. Sexta-feira, com aqui desenhinhos, vamos tentar perceber o que é que isto significa e qual é o risco disto tudo que nós temos em cima. Bom, já agora vamos mudar de assunto, falar do problema dos juros. A esquerda continua a discutir a eleição do Chega para o Parlamento. Aliás, a eleição do Chega, da vice-presidência do Chega para o Parlamento. A quem é que isto serve? Ao Partido Socialista. E é bom lembrar isto e começar a dizer ao PSD para ter juízo. Porquê? O PS, como já percebeu, está mortinho, mais a extrema-esquerda, por não pôr um vice-presidente do Chega no Parlamento. Eu já lhe disse aqui que a pior coisa que pode acontecer é nós, a partidos que têm algumas coisas no programa que cheiram mal, que o Chega tem isso, a história da prisão perpétua, a história da castração química, dos termos a quem proposta, não sei das quantas, e mais uns disparates do género, não é? A história de Jacino vai para a tua terra, que foi uma estupidez que o André Ventura disse, essas coisas. Agora, a pior coisa que se pode fazer a partidos assim é tentar, põe aqui uma cerca, põe estes gajos fora daqui. Na Pocílga, como dizia o Mamadou Ba, são 11 suínos que vão para a Assembleia da República. A propósito disso, parece que os deputados vão processá-lo, ainda bem. Eu só tenho uma pergunta para fazer. O que é que a PGR está a fazer em vez de processar o Mamadou Ba? Ainda não percebi. A PGR põe as antenas no ar porque tudo e mais alguma coisa. Procuradoria-Geral da República. O que é que está à espera para processar o Mamadou Ba por aquilo que ele disse? Suínos na Assembleia da República não é linguagem utilizável. Bom, é um insulto, isto é crime. Bom, mas voltando ao Chega. A pior coisa que pode acontecer é nós extremarmos ainda mais um partido dentro da própria Assembleia da República. Porque isto é não respeitar a vontade de quem votou no partido e isto lá está. Ai, não sei quantos... Mas quem tem que dizer se o partido é legal ou não somos nós, é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional já falou sobre o assunto. Portanto, esta mania, ontem via a Joana Mortágua à rasquinha na televisão, desculpe, uma expressão de caserna, para tentar justificar porque é que não quer o Chega, ou melhor, o representante do Chega na vice-presidência do Parlamento. Também devo dizer que Diogo Pacheco de Amorim fez um papel muito fraquinho ontem a defender-se
naquele debate, aliás, não foi na CNN de Portugal, foi na SIC Notícias, assim é que é, fez um papel muito fraquinho a defender-se da estupidez do Bloco de Esquerda, representado pela Joana Mortágua. Mas enfim, o que está aqui a acontecer é, o PS já está a dizer que não, a extrema-esquerda está a dizer que não, e está a deixar em cima do PSD o ónus disto tudo. A ideia, já se percebeu, é, enquanto se fala desta brincadeira do Chega, entala-se o PSD, e ao mesmo tempo ficam por discutir os problemas do país. Olhe, um deles é o que tivemos a falar há bocadinho, a inversão das taxas de juros. Percebe onde é que o PS quer chegar? Vamos ver se o PSD acorda. Mais uma razão para eu ter dito aqui, como disse nos dias passados, que acho uma estupidez o PSD não tratar da mudança de liderança rapidamente, porque estes problemas têm que ser resolvidos. A mais, ao Chega, dá-lhe um jeito desgraçado que estejam a fazer esta figura. Já percebeu porquê, não é? Porque o problema fundamental aqui é, enquanto a malta hostilizar o Chega, o André Ventura pode fazer aquela figura que se fez até agora, dizer assim, estes tipos não são democratas, não estão a respeitar a vontade do povo, querem-nos pôr na ala dos leprosos. Entre aspas. Percebe? Bom, vamos mudar de assunto. Houve ontem um meio de comunicação social, já não me lembro qual é que foi, e peço desculpa por isso, que deu notícia que há cerca de 1000 médicos de família que se podem reformar este ano. Ouviu bem? 1000 médicos de família. Está a ver o número de pessoas que serve cada médico de família. Agora, vamos para o número principal. Quantos portugueses não têm médico de família? 1 milhão. No início de 2016, eram 800 mil. Quer dizer que piorou. Da última vez que a senhora Marta Temido foi falar sobre isto, foi questionada sobre isto, foi nós estamos a resolver o assunto, contratamos mais. A questão não é essa. A questão é, em termos líquidos, há menos médicos de família agora do que havia em 2016. Sabe porquê é que isto acontece? Porque a carreira no CSNS não é atraente. Por ano, repare, vão sair 1000. Por ano, formam-se 50 nesta especialidade. Explique-me lá como é que isto vai repor quem está a sair. Já reparou o que isto quer dizer? Isto é um problema estrutural do SNS. Não é uma coisa conjuntural, é estrutural. O que isto quer dizer é que só pode ficar pior. Eu não sei se a ministra sabe disto. É óbvio que sabe, não é? Você quer fazer uma aposta comigo? Daqui a dias, se ela for questionada no Parlamento sobre isto, ou por um repórter qualquer que faça as perguntas que não lhe fazem normalmente, ela vai dizer, nós estamos cá para resolver isso. Foi a última vez que disse isto no Parlamento e, como vimos, até agora o seu SNS só ficou pior. Repare, o problema é gravíssimo. Porque, como dizia há bocadinho, não é uma questão de, olha, aconteceu agora, remenda-se no próximo ano. Não. É que o número de médicos que é formado para isto, por ano, não passa de 50. E depois sabe qual é o drama disto? É que a maior parte deles, ou uma boa parte deles, não fica no SNS. Você vai ver nos próximos tempos o PCP e o Bloco de Esquerda a aparecerem com ideias inovadoras, malucas, que é, vamos alterar a legislação para obrigar estes gajos a ficarem lá. É a pior coisa que se pode fazer. Ou seja, expect more of the same. Ou seja, você vai ver mais coisas destas no futuro e você vai ver que a situação se vai degradar e vai se agravar ainda mais do que sucedeu neste momento. Escreva isto. Bom, finalmente, a bandalheira no pano. Eu não encontrei outra expressão melhor para dizer isto, porque como já percebeu, está tudo em guerra ali. O André Silva acusa a Inês Sousa Real, a Inês Sousa Real não sai, ontem houve 10 dirigentes do PAN que se demitiram. Sabe o que é que isso quer dizer? É o desmembramento de um partido. Percebe? E é o desmembramento de um partido porque foi muito mal dirigido pela Inês Sousa Real nos últimos tempos. Já o André Silva, na última fase em que esteve lá, só fez disparates. Ok? E já agora ficam a saber uma coisa. É bom que percebam, deixam ao país real, que é para perceberem que não podem vir fazer a figura que fizeram nos últimos anos. Já há um limite para isto. O PAN tem apoio em Lisboa e no Porto, mais nada. Porque não conhece o país real. Mas o que é estranho aqui é que o camarada André Silva, que viu aquele pessoal tomar conta do assalto ao poder no PAN, quando ele saiu, não disse nada ao país, nem ao partido, e agora vem dizer, assim, neste Sousa Real tem que se demitir, não sei das quantas, porque é uma vergonha, percebe? O PAN é um saco de gatos, além de uma série de disparates que andou para aí a propor. Portanto, o que isto só mostra é a quantidade de garotos que o PAN tem. Está a perceber? Portanto, não vai acabar mal. Bom, nós é que já acabamos. 8.300 pessoas em direto há bocadinho. Quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto
e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Quanto a nós, voltamos a ver às 18 horas com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, e o programa matinal, amanhã, às 8 da manhã, encontro aqui marcado, como sempre. Obrigado, com licença, e tenham um grande dia.